Olá, amiga web telespectadora, amigo web telespectador da AltV, a TV na internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio. Há 10 anos no ar, ininterruptamente pela AltV, a TV na internet, e também sendo veiculado na Rádio Agro Hoje, no seu segundo ano. Nesta edição do Agropapo, nós vamos falar aí sobre avanços na genética, no material genético aí, sobretudo aí dos principais grãos, soja e milho, e também nas fibras, o algodão. Mas quem vai falar com propriedade sobre este assunto é justamente aí o principal executivo aí de P&D da TMG Melhoramento Genético, o Eduardo Kanikawa. Satisfação contar contigo nessa edição do Agropapo. Eduardo. Olá, Ronaldo, tudo bem? Eu agradeço aí o convite, é uma satisfação estar com vocês, conversando um pouquinho aqui sobre melhoramento, sobre agropapo. Então, parabéns aí e obrigado pela oportunidade, tá? Muito bem, meu caro. Antes da gente dar sequência aqui na nossa conversa, eu só corrigir aqui Eduardo Kawakami. Na, Positivo. Fica o tranquilo. apresentador aqui fez aqui uma escorregada. Mas vamos lá, meu caro. Para a gente poder dar um arranque aqui nessa nossa boa conversa, queria que você pudesse contar. A gente está aí na antessala aí da plantio, aí em alguns lugares até já começou da grande safra verão aí 25, 26, né? E eu queria que você pudesse falar o que, que a TMG preparou aí em termos de novidades aí para os produtores brasileiros aí, em termos de novos materiais genéticos aí de soja e milho. Boa, Ronaldo. Bom, de novo, como você falou, eu sou o Eduardo, eu fico aqui em Rondonópolis, tá? Já estou há quase 15 anos na TMG, trabalhando na área de pesquisa de melhoramento genético. Então, nós, da TMG, já temos mais de 20 anos aí trabalhando no avanço de pesquisa e melhoramento mesmo. Então, com foco nas culturas de soja, algodão e recentemente com milho, né? Recentemente a gente fala de já mais de 10 anos trabalhando. Uhum, E assim, começando a safra 25 e 26, a TMG tem trabalhado incessantemente para trazer produtos que agregam em produtividade. Quando a gente faz uma análise bem crítica e também próximo ao produtor, que é o nosso principal cliente, né? A demanda deles principal é produtividade, cada vez produtos que agreguem mais produtividade. Por que isso? Porque isso traz mais eficiência produtiva para eles e no final das contas você traz mais rentabilidade para o negócio dele e você entrega mais produto para a ponta, que é o objetivo nosso final, é de fato alimentar e investir no mundo, né? uhum, E recentemente na soja, o que que a gente tem de novidade? A gente lançou a nossa, o nosso início do nosso novo programa comercial, que é Raízes Brasileiras. Então, todas as nossas cultivares de soja hoje são ligadas a árvores da floresta brasileira, né? Então, a gente tem lançamentos importantes ali que a gente vai trazer bastante novidades. Um caso específico que a gente pode mencionar aqui no Cerrado, no Mato Grosso especificamente, né, é a TMG Sucupira. A TMG Sucupira ela é um material precoce e tem um pouco a ver, é interessante isso que a gente consegue trazer isso em conexão também, que ela é uma árvore medicinal. E o que que a sucupira, além de produtividade, ela traz? Ela traz o benefício de diminuir a população de cisto e rotilencos, que são nematóides aí bem importantes e que têm trazido bastante problemas para a agricultura de modo geral. Então, uhum, de novidades, a gente tem a TMG Sucupira, que traz essa questão aí um pouco mais de proteção agregada à produtividade. E outro grande lançamento nosso é a TMG Itaúba, que aí a gente está chamando hoje aí de novos patamares de produtividade. Então, a gente tem alcançado tetos ali bem superiores ao que a gente está acostumado. Então, a expectativa nossa grande aí para o Cerrado, para o Mato Grosso especificamente, desses dois produtos aí é bastante forte, tá? legal. E no milho tem novidades, Eduardo? Milho, que eu tinha comentado um pouquinho com você, né, Ronaldo, é recente, apesar da gente estar de mais de 10 anos aí. Nós temos um híbrido lançado, a gente lançou um híbrido 987 há 2 anos atrás. Isso já era uma parceria com outra empresa, né? Então a gente teria uma parceria com outra empresa. Mas de genética TMG a gente lançou na safra passada o 933, que é o primeiro híbrido com genética TMG no mercado, né? Específico para a segunda safra do Mato Grosso. E ele tem mostrado também bastante desempenho, e por ser o primeiro, as expectativas não eram grandes, e a gente tem entregado um pouco também isso, agregado à necessidade do produtor de ter segunda safra, com produtividade e as condições que ele precisa neste momento, né?
Legal. Eu pergunto pelo milho, porque o grão vem passando, de fato, aí por uma grande transformação, sobretudo aí no Centro-Oeste, que é justamente o grande avanço do seu uso para a produção de etanol, né? E eu te pergunto, você até como um executivo de pesquisa e desenvolvimento, há algo, por exemplo, de se desenvolver materiais genéticos para o milho destinados, por exemplo, mais focados na produção do etanol do que da alimentação? Há algo nesse pipeline, nesse sentido? Ronaldo, existe sim uma demanda que não é recente, né? É Uhum, um milho que tem mais amido, né? Do que de fato proteína ou outros teores, porque o amido que de fato é convertido em etanol. Mas assim, a gente tem bastante dificuldade de desenvolver esse milho com amido, porque ele tem uma correlação, ou tem. Normalmente você seleciona para o amido, ele vai ter um baixo potencial produtivo. Então, o que a gente tem trazido, de maneira geral, é focado, na verdade, de a gente tem conseguir aumentar mais a janela de produção do milho segunda safra. Porque um uhum, dos limitantes do milho segunda safra, de fato, não é um milho de alto teor amigo, mas sim um milho que você consiga plantar numa janela um pouco mais apertada, porque a gente sabe que um dos desafios do milho segunda safra é você conseguir ter uma janela ideal, ainda que ele pegue uma condição climática de chuva, que ele consiga ter uma produção suficiente para que o produtor tenha uma rentabilidade e você tenha uma produtividade para poder entregar para essas usinas. uhum, Então, o que que a gente pode endereçar isso como melhoramento para essas condições de milho? É que a gente consiga, de certa forma, ter mais estabilidade produtiva, independente da época que ele for plantar, porque isso vai gerar mais segurança para ele, porque, de novo, segunda safra é sinônimo de risco, é sinônimo de dependência de chuva lá, principalmente em abril. Então, é você fazer melhoramento para que você tenha híbridos cada vez mais estáveis para essas condições e, consequentemente, isso vai abrir mais possibilidade para que ele possa aumentar essa janela de segunda safra e aí você vai abastecer essas usinas de etanol, que de fato foi um avanço, uma revolução importante aqui para o Mato Grosso, porque era uma opção necessária para que você pudesse entregar esse milho para uma indústria local, ele processar e ele fazer os uhum, derivados, que isso agrega muito mais valor para a cadeia do que de fato exportar esse milho para fora, né? uhum. Como grão. Muito bem, meu cara. E nessa agenda que a gente observa aí dos últimos anos e tudo, certamente a questão aí de adaptabilidade às mudanças do clima é algo central aí no desenvolvimento de novos materiais genéticos, né? Com certeza, Ronaldo. O que que a gente tem, né, para a gente poder acompanhar todas essas mudanças? O primeiro ponto, o melhoramento genético, ele tem que ter uma rede muito ampla de teste, né? Então, a Uhum, gente não faz um desenvolvimento de uma cultivar num local somente, nós fazemos em uhum, vários locais, né? Então, a gente tem que ter uma representatividade climática muito significativa com o que a gente vai produzir, um ambiente de produção, para que a gente possa selecionar um ambiente, o genótipo, a cultivar mais produtivo, né? Então, esse é o objetivo principal do melhoramento, é você testar em vários ambientes e você selecionar a melhor cultivar para esses ambientes. Então, naturalmente, você tendo essa rede ampla de testes, né, você consegue identificar condições climáticas específicas daquele ambiente. Por exemplo, se eu tiver um ambiente lá no Rio Grande do Sul, que a gente tem uma vasta rede de ensaio no Rio Grande do Sul. Nós sabemos que o Rio Grande do Sul tem uma estabilidade climática muito variável, né, uma estabilidade climática no ano muito seco, outro ano muito chuvoso. Então a gente consegue identificar esses ambientes que tiveram condições de, seja de uma extrema temperatura, uma condição de mais veranico, e você identificar as cultivares que se adaptam para esse tipo de ambiente. uhum, Então a gente consegue fazer várias modelagens. Hoje o programa de melhoramento ele é focado muito em análise de dados, inteligência artificial, isso tem avançado muito, né? Então não só a indústria como um todo de tecnologia, mas a pesquisa de melhoramento ela tem se beneficiado também desses avanços de dados. Então a gente consegue fazer essas interpolações e falar, beleza, numa condição de que a temperatura irá subir, qual tipo de ambiente que é mais similar com esse tipo de mudança climática específica, e você fala, não, nessa condição, essas linhagens vão se adaptar melhor, e a gente faz uma seleção disso e vai continuando o processo de melhoramento e desenvolvimento, e o pipeline ele continua atendendo essas mudanças específicas e demandas específicas, seja de clima, seja de uma doença específica, ou de um problema específico de uma região. muito bem. E tecnologias como, por exemplo, biotecnologia, edição gênica, é algo na agenda da TMG também, Eduardo?
Com certeza, Ronaldo. Nós da TMG, né, um exemplo claro disso, né? A TMG, nós da TMG hoje somos líderes de genótipos de cultivar de algodão. Então, é uma coisa que a gente tem buscado muito, de fato acompanhar essas tendências de necessidade de biotecnologia, que praticamente hoje no mercado é com foco em resistência a herbicidas. Então, problema de daninhas, resistência a erva daninhas a herbicidas é um negócio, é uma questão crescente, problemática. Então, as empresas de ATMG têm co-desenvolvido ferramentas de biotecnologias que tornam a planta resistente a esses herbicidas, então facilita o manejo. E paralelo também, existe ferramentas de BT que fazem com que as cultivares, né, que a gente desenvolve sejam resistentes para lepidópteros de maneira geral, lagartas, vamos dizer assim. Então, Uhum, existem duas vertentes ali que a gente tem avançado bastante em termos de soluções. Mas fora isso também, no algodão, por exemplo, a gente tem focado no desenvolvimento de transgenia para bicudo, né? O bicudo é um dos grandes problemas hoje da cotonicultura brasileira, né? E o bicudo é específico um problema problemático do Brasil, né? uhum. Exige aí de 8, 9 aplicações para esse controle. Então nós temos focado no desenvolvimento interno, uma empresa brasileira, né? Focando em achar traits, algumas proteínas específicas que ajudam o controle desse bicudo e, consequentemente, a cadeia toda ela é beneficiada em função de menos aplicações de defensivo para isso, uma produtividade maior porque você tem perdas nesse processo, né? Então, a biotecnologia ela está muito em linha com isso. Em relação à edição gênica, da mesma forma, né? Essa tecnologia tem avançado e nós, a TMG, temos implementado rotinas de edição gênica e entendendo estrategicamente onde que isso vai ter mais ganho. Então, a gente tem trabalhado isso na soja, muito focado na soja, e também encontrado oportunidades de ver como a edição gênica beneficia também no algodão, pensando em aumento de qualidade de fibra e assim por diante, sabe? Muito bom, meu caro. Já é o grande bordão que boa conversa passa rápido no Agropapo. Eu quero uma vez mais agradecer a tua participação aqui no nosso programa e deixar o espaço aberto. Quiser deixar algum contato respectivo seu ou institucional da TMG, por favor. Ronaldo, eu agradeço. O tempo é curto aqui. Eu espero que tenha atendido as expectativas, né? Podem procurar a TMG aí no Instagram, no LinkedIn e podem me procurar também, me acessar. Qualquer coisa a gente fica à disposição aí, tá, Ronaldo? E sucesso, desejo sucesso aí para o Agropapo, que sempre traz novidades para a gente, tá? Muito bem. Dado o recado, assim encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da Altivia TV na internet é do jornalista Alberto Luquete. Encerramos esta edição. Voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.